Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. E aí, pessoal? Boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma aula, mais uma semana, mais uma quarta-feira com muita cirurgia Anclivepa por aqui. Hoje o nosso tema é um tema especial. Vocês vão ver, quem conhece a cirurgia Anclivepa, quem conhece a professora Gislaine Martins, quem conhece a nossa equipe, sabe o quanto nós somos apaixonados pelos baços. Deixem os baços em paz, hein, galera? Vocês vão ver como que vai ser no decorrer dessa aula. Vamos lá. Bora que vocês vão ser melhores amigos do baço junto com a gente. Eu prometo, tá? Acompanhem para vocês verem. Primeiramente, gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou a Júlia Martins, sou cirurgiã, faço parte da equipe do Cirurgia Anclivepa, do núcleo de cirurgia. Todos esses bastidores que vocês veem aí no Cirurgia Anclivepa, somos uma equipe muito apaixonada pela cirurgia e mais ainda por ensinar, por estar no dia a dia com vocês aí, trazendo um procedimento e uma técnica cirúrgica de ponta, para que nós sempre tenha, como eu posso dizer para vocês, uma qualidade de vida para os nossos pacientes e uma medicina veterinária de qualidade. Então, isso que é a missão do Cirurgia Anclivepa e é isso que a gente traz para vocês todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. Então, vamos lá. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, pode seguir, coloca o QR Code aí, vocês vão ver o dia a dia de um hospital público, de uma cirurgia no particular, dos nossos bastidores, dos cursos. A gente ama essa troca com vocês, então vocês marcam, a gente reposta. Então é uma troca bem legal que vocês conseguem ter com todos nós aqui da equipe do Cirurgia Anclivepa. E vamos para o tema da aula, que é a hemorragia esplênica, o famoso baço.
nosso melhor amigo, que vocês, menosprezam ele, viu? Conheço muitos que menosprezam ele. Tadinho do baço, gente, que isso? Uma apresentação para vocês, caso o Cirurgia Anclivepa, caso vocês não sigam, para vocês seguirem. Então põe o QR Code aí, entre no nosso Instagram. Lá vocês vão ver todos os nossos cursos, nossos bastidores também. Tudo da equipe do Cirurgia Anclivepa é nesse Instagram, tá bom? Então seguem lá para vocês acompanharem as novidades. E vamos lá. Quem nunca pegou um hemoperitônio num plantãozão, numa clínica de madrugada, um paciente que já veio quando vem encaminhado e é o hemoperitônio, você não sabe como conduzir, você não sabe o que fazer, você entra em desespero e vira aquele caos. Que não precisa ser assim, pelo contrário, o baço é nosso melhor amigo. A chance que a gente puder de salvar ele, lá no final vocês vão agradecer, quando a gente tiver outras alterações que a gente precisa desse baço. E vocês vão ver. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que a gente precisa para um hemoperitônio é um diagnóstico. Primeiramente, a gente precisa entender se realmente esse paciente está com hemoperitônio, tá? Então, o diagnóstico para nós é a imagem, né? Então, a gente faz aí o ultrassom abdominal, que muitas das vezes é o principal exame que a gente tem ali rápido, numa emergência, para a gente ter o diagnóstico, o sangramento ativo, então a gente faz sempre o hematócrito pareado desse paciente, e aí a gente começa com algumas alterações, né, que o hemoperitônio causa para nós, que é, né, o sistema de compensação. Então a gente tem aí o débito cardíaco e a pressão que tem alterações aí devido ao hemoperitônio, que é um sangramento, tá? E as causas principais que acontecem, a principal é trauma e acontece da gente ter neoformações que causam também esse hemoperitônio por ruptura, tá? Então, as duas principais causas sempre vão ser trauma e neoformações. Então, é importante a gente já ter mais ou menos o histórico desse paciente com o tutor, se esse paciente acabou de ter sido atropelado, sofrido um trauma, ou se é um paciente que não, foi do nada, que ele estava bem em casa. Então, essa parte é muito importante para vocês conseguirem conduzir e fechar o diagnóstico do hemoperitônio. O que é importante, a gente não pode esquecer da anatomia. Um bom cirurgião tem que ser um bom anatomista, tá? Não existe procedimento cirúrgico sem entender a anatomia. Por quê? A gente não tá falando só do baço, a gente tá falando de toda uma vascularização, tá? Então, a localização do baço é importante, né? Que a gente lembre da região, que ele é numa porção cranial esquerda do abdômen e como o baço, ele é. Tá? Acontece muito, das vezes a gente entra no procedimento cirúrgico, vê o baço ali um pouquinho roxeadinho, um pouquinho aumentado e a gente já quer fazer uma esplenectomia. Pera aí, galera. O baço, muitas das vezes, ele pode estar compensando uma outra doença, uma hemoparasitose, e se você realizar isso, você tem grandes chances de perder o seu paciente. Então, lembre-se sempre, o baço é nosso melhor amigo, tá? Ele não é o nosso inimigo, pelo contrário, ele é o que nos ajuda muito das vezes a segurar a barra ali quando o organismo está descompensado, tá? Então, a anatomia dele, né, é um vermelho já arroxeado mesmo, e o formato dele, ele é mais alongadinho, eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui tá um desenho, né, anatômico. Então aqui a gente tem a região do baço, a gente tem o estômago, pâncreas, intestino e todos eles aí fazem essa comunicação com o baço. Aqui a gente tem também, além da anatomia, a gente tem que entender a vascularização, então desde o ligamento gastroesplênico até as vascularizações em região do corpo, né, do estômago, do pâncreas e até mesmo do intestino, que a gente tem comunicação em relação ao baço. Tá? Então aqui tem mais uma imagem para vocês verem o quanto de vascularização que a gente tem aí em relação aos outros órgãos com o baço, que isso é muito importante de entender para quando a gente saber aonde a gente vai ligar, sem que a gente consiga, né, sem que a gente prejudique os outros órgãos que são tão importantes quanto o baço, tá? Então aqui, ó, fica uma imagem que eu gosto bastante dela, inclusive, a gente consegue ver certinho aqui a região do ligamento, né, gastroesplênico, e aqui a gente tem todas as vascularizações, mas olha, vindo do estômago, aqui a gente tem da região, né, gastroepiploica, e a gente tem aqui na região também esplênica, do pâncreas, então a gente tem que se atentar muito à região dessa vascularização do baço.
A fisiologia, ela é a nossa melhor amiga, sempre, sempre, tá? Então, tem que saber a fisiologia. Então, para que o baço serve, as reservas, o que ele é, né? Que ele faz a hematopoiese, mas ele também realiza outras coisas que são muito importantes que a gente deixa aí, a gente acaba esquecendo. Então, quem tá na graduação tá com a memória fresca, para falar pra gente aí nos comentários sobre a fisiologia do baço. Comentem aí, vão seguindo a gente, ativem o sininho, compartilhe com os amigos, fala, olha, se um dia a gente sofreu no hemaperitônio, hoje a gente não sofre mais. Hoje a gente vai saber lidar com o hemaperitônio e quais são as técnicas que a gente consegue para estar corrigindo e a gente dar uma qualidade de vida para esse paciente, tá bom? Então vão comentando aí que depois eu vou dar uma olhadinha em todos os comentários de vocês. Então vamos para a parte que é a parte da aula principal hoje, que são as técnicas cirúrgicas, né? Quem tem o amor pela cirurgia tem o amor pelo procedimento cirúrgico e veio aqui para a gente não falar de fisiologia e sim de técnicas cirúrgicas. Então, ó, a gente tem 3 técnicas que a gente utiliza, né, em relação às cirurgias esplênicas do baço, né? Então a gente tem a esplenorrafia. Sim, isso não é um novo consenso, nada. A esplenorrafia já é feita há anos, tá? Então, sim, a gente sutura somente o baço, tá? A gente não sai retirando e fazendo uma esplenectomia total desse baço, não. Que é o que eu falei pra vocês. Ele é nosso melhor amigo. Muitas das vezes ele tá segurando a barra lá pra gente. Tem a esplenectomia parcial e também, claro, em casos que a gente tem a esplenectomia total, tá? Então, aqui a gente tem, eu gosto muito dessa didática, desse desenho, que mostra pra gente a esplenectomia total, né? Então, ó, aquela vascularização que eu mostrei pra vocês. E aqui, ó, a gente faz as ligaduras bem próximas ao órgão. E aqui, ó, do pâncreas. Olha pra vocês verem as artérias e veias que a gente tem importante. E o ligamento gastroesplênico, tá? Então, a gente tem que se atentar bastante. Então, sempre que a gente vai fazer as ligaduras, a gente utiliza, ó, aqui essa região, que é a região mais próxima do órgão possível, para a gente não acabar cometendo os outros órgãos, tá? Se atentem a isso. Um outro desenho aqui para vocês que eu gosto bastante, então aqui a gente tem, né, o desenho como é de um cão e como é de um gato, um baço, e toda a região anatômica dele. E aqui a gente tem, né, um arquivo daqui do cirurgião Clivepa de como foi esse baço, que foi uma esplenectomia total que a gente realizou, e olha o tamanho que estava esse baço. Uma coisa que a gente precisa se atentar é como que tá as bordas desse órgão, se ele tá aumentado por alguma descompensação do organismo, ou se realmente é uma neoformação. Então, tudo isso é válido, e principalmente realizar a biópsia desse baço, tá? Muitas das vezes, a causa principal e o problema não está no baço. Pelo contrário, ele tá segurando a barra pra gente, tá? Então é importante vocês se atentarem a isso. Outra coisa, olha pra vocês verem como que é a vascularização. Eu gosto muito dessa imagem pra vocês verem. Olha isso, aqui é a região, né, de fundo de estômago, região gastro, e olha aqui, ó, gástrica, desculpa. Olha aqui como é a vascularização. Então é muito importante a gente ter a anatomia e conhecer a vascularização e a anatomia do baço por conta disso. E agora eu vou mostrar pra vocês a realidade de uma cirurgia Anclivepa, entendeu? Olhem como tá esse baço. Eu duvido, inclusive, vocês acharem o baço nessa neoformação. Gente, tá aqui, ó, tadinho do nosso baço. Olha aqui o tamanho do baço. E olha aqui essa neoformação. Aí realmente, a gente tem que encaminhar mesmo para uma esplenectomia total, mandar isso para histopatológico, né, pra gente fazer uma biópsia e aí entender como que é o prognóstico e como que vai ser o decorrer da qualidade de vida desse paciente. Mas isso é muito das vezes o que vai acontecer. E o que a gente tem que estar preparado? Para a gente saber a vascularização e a anatomia, para que a gente não ligue e não faça, né, não acometa os outros órgãos. Então aqui tá uma foto para vocês verem que aqui é a realidade. É o que eu falei para vocês. Aqui, cirurgia é o que acontece mesmo. Então aqui, ó, um outro para vocês verem, ó. Então aqui tá o baço, tá vendo? E a gente tem essa neoformação já ulcerada, maior do que o baço, né, coitado. Mas aqui, ó, mostrando pra vocês, aqui é o baço
E olha aqui é o tamanho da neoformação, tá? E aí a gente também recorreu a uma esplenectomia total. Por quê? A gente não consegue, né, realizar uma esplenectomia parcial. A gente não teria margem cirúrgica, a gente não teria uma segurança nesse procedimento cirúrgico. A gente vai optar por uma parcial quando a gente estiver falando de uma neoformação bem pequena, em região, né, de ponta, região mais caudal daquele órgão. Daí sim a gente consegue fazer a esplenec parcial. Aqui um outro caso, aqui do hospital, olha aqui o tamanho dessa neoformação nesse baço. E ó, esse baço tá bastante aumentado, tá vendo? Ele tem uma vascularização arroxeada numa anatomia normal, mas ó, esse aqui ela já tá bem mais escura, já tá bem comprometido. E aqui a gente tem essa neoformação, que nosso amigo Aumento sempre nos ajuda, então tá englobado, mas a gente tem uma neoformação aí que poderia causar um hemoperitônio, ou provavelmente, pelo que eu me lembro, esse caso, inclusive, era um paciente que estava com hemoperitônio ativo pra gente. Aqui também, ó, aqui a gente tem, essa foto é em procedimento cirúrgico, então aqui, ó, a gente tem o baço, e aí ele tem várias neoformações, tá vendo, ó? E a gente tem uma neoformação maiorzinha na região aí final do baço. Tá? E aí, nesse caso, a gente acaba realizando também a esplenectomia total. O que vai diferenciar as duas é a localização e como vai estar esse baço, a vascularização, o tamanho dessa neoformação, tudo isso. O melhor amigo que a gente tem nas cirurgias esplênicas é o Ligashur. Então, assim, como é um procedimento que a gente faz bastante ligaduras, né? A gente às vezes acaba demandando, perdendo mais tempo fazendo essas ligaduras. E é um paciente que tá com hemoperitônio, que é um paciente que a anestesista tá ali, já na luta, brigando com o cirurgião, falando, pelo amor de Deus, vamos finalizar isso, esse paciente, com uma transfusão, uma observação. Não existe entrar em procedimento cirúrgico de baço sem transfusão sanguínea, tá? A gente precisa se atentar a isso. Então, o anestesista tá ali naquela loucura, brigando com o cirurgião, aquela coisa, e quando a gente tem o Ligashur, né, a gente consegue aí aqui, ó, tem o Ligashur, ele vai ligando e cauterizando, e aí, assim, a gente consegue fazer essa esplenectomia com mais rapidez e, claro, com eficiência também, tá? Não adianta a gente ter o tempo como nosso inimigo, porque nesse caso a gente pode estar prejudicando a vida do paciente. E o pós-operatório, então a gente vê aí, né, se realmente tem a necessidade de um antibiótico ou não. Isso vai depender de como está o seu paciente, como estão os exames dele. Então isso aí você entra em conjunto junto com o anestesista e o clínico responsável pelo caso. Internação, esse paciente precisa ficar internado, ele precisa de suporte, no mínimo 48 horas aí, pra gente ver como que vai ser, como vai estar os exames, como que vai dar o decorrer exame físico e clínico desse paciente. Analgesia, tá? É um procedimento cirúrgico aí que causa um incômodo, uma dor. E o principal, e é uma coisa que eu gosto e deixo o conselho pra vocês. A parte analgésica, eu sempre entro em consenso junto com o anestesista. Então, assim, a gente sempre vê, né, qual é a necessidade, às vezes a manipulação que você fez naquele procedimento cirúrgico, tudo isso interfere. Então, é legal você ter essa amizade aí com o anestesista pra juntos vocês chegarem numa boa analgesia pra ele. E o principal de todos, que isso eu gosto muito de falar pra vocês e dou essa dica. O que acontece? Muitas das vezes a gente deixa para o tutor optar por fazer o histopatológico. Gente, coloca o histopatológico junto já com o valor da cirurgia de vocês. Sabe por quê? Dependendo do tipo de neoformação que a gente ter aqui, né, maligna, a gente pode ter um prognóstico muito ruim daquele paciente. E como que a gente vai explicar para o tutor daqui 1, 2 meses, semanas, que esse paciente tiver alguma alteração, se a gente não sabe que tipo de neoformação a gente estava lidando quando a gente fez aquela esplenectomia? Então é importante para que vocês tenham a segurança durante o procedimento cirúrgico e o suporte pós-operatório do histopatológico. Então, façam sempre o histopatológico de qualquer tipo de órgão neoformação que vocês retirarem dos pacientes, tá bom? Que vocês fizerem a excisão dele.
Então, o pós-operatório é o principal. Nós, cirurgiões, temos que dar todo esse suporte para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida e um bom prognóstico e, de uma vez por todas, a gente perca esse medo do hemoperitônio, tá? Então, aqui a gente já sabe um belo resumo aí para vocês, desde quando a gente faz o diagnóstico, um procedimento cirúrgico, a anatomia, a vascularização, aonde a gente consegue e deve realizar as ligaduras e como a gente deve conduzir esse pós-operatório. E eu tenho certeza que depois que vocês tiverem essa aula, vocês têm a síndrome, tá, da aula semanal. Já vou avisando vocês que todo mundo que assiste a aula, uma semana depois manda mensagem pra gente falar: eu peguei aquele caso que vocês falaram. É muito comum. Mas o principal não é pegar o caso, é saber resolver. E eu tenho certeza que agora vocês vão conseguir, tá bom? Confio em vocês. E fica aqui um convite muito especial pro nosso queridinho. Esse curso é o xodó, tá? Eu vou puxar a sardinha pra ele, o pessoal do Cirurgia Anclivepa vai puxar minha orelha, mas o Técnica Cirúrgica é o xodó aqui da Anclivepa São Paulo. Então, ó, o que que acontece? O Técnica Cirúrgica, a gente tem dois tipos. A gente tem o modular e a gente tem o de férias. O que estava acontecendo? Vamos ser íntimos aqui, eu vou contar para vocês. Muitos alunos não conseguiam fazer e ficaram um mês aqui, 15 dias, desculpa, aqui com a gente na Anclivepa São Paulo. Mas querem fazer o curso de técnica, porque o curso de técnica, gente, é um curso que é resumido. Vocês vão ter desde a parte de suturas até os procedimentos cirúrgicos de todos. O sistema reprodutor, sistema urinário. Então vocês vão ter um resumão, é uma técnica cirúrgica mesmo, é o intensivo, é a prática no dia a dia com a gente. E o que aconteceu? O pessoal não conseguia vir ficar aqui com a gente 15 dias, começaram a pedir, mas não tem outro jeito, outra forma. E aí, puxando uma sardinha aqui pro nosso coraçãozinho, que é o Técnica Cirúrgica, a gente disponibilizou o Técnica Cirúrgica Modular. E o que que acontece? Já se programa, já coloca na agenda que a partir de fevereiro de 2026, a gente inicia o Técnica Cirúrgica Modular. Qual que é a diferença? De vez em você ficar 15 dias aqui nas férias, que geralmente é janeiro e julho, com técnica de férias, vocês vão vir uma vez por mês aqui para Anclivepa São Paulo, é o mesmo conteúdo, é a mesma prática, só que vocês vêm uma vez por mês. E aí não tem desculpa. Aí dá pra gente se programar, dá pra vocês se aperfeiçoarem e saírem daqui operando, tendo um bom raciocínio clínico cirúrgico para conduzir todos os casos. E eu tenho certeza que vocês já conhecem esse curso. Quem não conhece, compartilha e comenta aqui nos comentários quem já fez esse curso. Verdade, quem já fez esse curso? Fala aqui nos comentários pra gente ver quantos alunos tem do técnica aqui e eu espero que tenha mais novos aí. E aí eu quero que esses novos venham aqui conhecer a gente, marquem a gente nas coisas e venham passar esse intensivo de técnica com a gente, que é o nosso coraçãozinho. A gente ama estar com vocês, tá bom? Então, ó, pra finalizar a nossa quarta-feira à noite, que eu imagino que vocês já estão cansados depois de um dia puxado, apontem a câmera aqui pro QR Code, ó, aqui na telinha para vocês virem participar com a gente, estar no intensivo de técnica cirúrgica. A gente ama estar com vocês nesses dias, a gente ama compartilhar o amor pela cirurgia e eu tenho certeza que vai ser uma troca bem legal, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico,
E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, né, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até Anclivepa, São Paulo, para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura. As peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade. Elas estão íntegras, né? Não são peças que estão usadas há muito tempo. Os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer diferença na vida de um cirurgião, né? Do Brasil todo e de fora do Brasil, tem que vir para cá.